Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Fachinelli, sou advogado especialista em direito processual e nós vamos conversar sobre uso capião. Não é uso campeão, é uso capião. Essa palavra ela é meio esquisita, mas não é difícil de entender, não. Tem uma ciência que estuda a origem das palavras e essa ciência diz, a etimologia, que uso capião é adquirir pelo uso, ou seja, a pessoa utiliza do bem, seja ele móvel ou imóvel, e aí ele adquire aquele bem de outra forma se não comprado, mas sim pelo uso da coisa. Então, no exemplo da nossa uso capião extraordinária, que é a mais clássica, se a pessoa conseguir comprovar ali 15 anos que ela utiliza o imóvel como se fosse seu, e nunca houve nenhuma oposição de ninguém, nem do proprietário, então significa que aquela pessoa ali tem um requisito temporal que atingiu para poder adquirir aquele imóvel pela uso capião. Mas existem diversas modalidades de uso capião. Tem, por exemplo, a uso capião urbana, a rural, a coletiva, tem a extraordinária, a ordinária e, por fim, aquela que é causada pelo abandono do lar. E nós vamos conversar um pouquinho sobre todas essas agora nesse vídeo. Para que o imóvel seja seu, é importante que seja registrado no cartório de registro de imóveis, porque o Código Civil determina que seja dessa forma. Então existem inúmeros casos, clientes aqui também no escritório, que vêm com um contrato de compra e venda, de compromisso de compra e venda, e esse contrato tem validade entre as partes. Quem é o proprietário mesmo é o que está registrado lá no cartório de registro de imóveis. Mas mesmo se o imóvel for seu e estiver registrado no seu nome, você ainda corre o risco de perder a propriedade através da uso capião. E o que é necessário para entrar com esse pedido da uso capião? Bem, a uso capião mais tradicional, a extraordinária, que é aquela que precisa de mais tempo, 15 anos para que você consiga lá seu direito de propriedade, ela está prevista ali no artigo de lei número 1238. E o que ele diz? Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire a propriedade, independente de título de boa-fé. E o que é necessário para estar entrando com a ação de uso capião? Bem, o primeiro passo é você ter um período ali de 15 anos. Se você está num imóvel que não é seu e ninguém questionou, ninguém falou nada, e aí você está ali por 15 anos, tem como comprovar isso, você já tem ali o requisito principal, que é de ter aquele período para que o juiz possa entender que aquele imóvel realmente é seu, porque você estava lá com o interesse de ser dono e na posse direta. São esses dois requisitos que o uso capião pede, a extraordinária. Então, 15 anos mais esse interesse de ser dono do imóvel. Nesse período, você não pode ter sofrido nenhuma intervenção do real dono. Então, se o proprietário ele entrou com uma ação antes desses 15 anos, então significa que houve oposição. Você pode correr o risco ali de perder o tempo que você ficou e aí acaba que não dá uso capião. É possível reduzir o prazo de 15 para 10 anos se caso você habituar ali, usar uma moradia habitual, for a única moradia que você tiver, ou então ter realizado construções naquele espaço. Também tem a outra uso capião, a uso capião ordinária. Essa existe 10 anos já de cara. Só que nesse caso é necessário que a pessoa tenha um contrato ou então um título qualquer que dê termo que fale que aquilo ali realmente foi adquirido entre as partes e não registrado em cartório. Pode ser um papel de pão escrito e assinado pelas duas partes, já serve como título para comprovar a sua uso capião. Então esse período decai, fica para 10 anos se no caso você tiver aí o título e também tiver de boa fé. Agora a uso capião constitucional ou urbana, essa só precisa de 5 anos para que você consiga o direito do período aquisitivo, para você adquirir o imóvel. Então é só 5 anos, só que tem outros requisitos mais detalhados ainda nesse caso. Aí, vamos para a leitura. O artigo 183 da Constituição Federal fala que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, vai ter aí o domínio e desde que não seja também proprietário de imóvel urbano ou rural. Para que você consiga a uso capião em 5 anos, você precisa comprovar ali que aquele imóvel é utilizado para sua moradia, para sua família, e aí não pode ultrapassar 250 metros quadrados, porque se ultrapassar essa metragem, aí você vai ter que utilizar de outra modalidade do uso capião. Extraordinária, a ordinária, mas a constitucional urbana não, porque ela visa garantir ali o direito de moradia, que também é constitucional. Então, essa modalidade de uso capião é mais detalhada, tem uma peculiaridade maior, porém o período aí reduz de 15, que é o extraordinária, de 10
que é a ordinária, para 5, que é essa constitucional urbana. Nós temos também a uso capião por abandono de lar. E o artigo 1240-A do Código Civil traz: aquele que exercer por 2 anos e sem oposição, ininterruptamente, ou seja, continuamente, a posse direta do imóvel com exclusividade, ou seja, só aquela pessoa, sobre o imóvel de até 250 metros quadrados, cuja propriedade foi dividida aí com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, e você for utilizar esse imóvel para sua moradia ou de sua família, você vai adquirir o domínio integral do imóvel, desde que não seja proprietário de outro imóvel, seja ele urbano ou rural. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Um casal que comprou um imóvel e compraram juntos ali na sua união, e o homem ele simplesmente saiu de casa e não voltou mais, foi comprar cigarro. E aí a mulher ali fica com uma insegurança e pretende entrar ali com a sua uso capião por abandono de lar. Se ele já estiver fora do lar por 2 anos, já vai ter o direito ao uso capião e aquele imóvel vai ser exclusivamente de propriedade de quem ficou na casa. Por fim, vamos falar sobre a uso capião especial coletiva, aquela em que várias pessoas entram numa área, a clássica invasão, e a lei protege o direito das pessoas com relação à moradia nessas hipóteses de invasão. E nós temos aqui o artigo 10 da Lei 257 de 2001, o Estatuto das Cidades, que traz: os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outros imóveis urbano ou rural. Quais são os requisitos aqui? A pessoa fica ali naquele imóvel por 5 anos e que ele tenha menos de 250 metros quadrados e que também não haja oposição de quem realmente é proprietário. Então esse proprietário não reivindicou essa área num período de 5 anos. Aí nesse caso a lei protege o direito das pessoas menos favorecidas economicamente para que elas possam ali ter a sua terra, seu pedaço, seu espaço através do direito de uso da uso capião. E a posse deve ser mansa e pacífica, como todas as outras. E também não deve ser proprietário de nenhum outro imóvel aquela pessoa que está tentando usucapiar através da usucapião coletiva. Nós falamos aqui sobre as modalidades de usucapião mais tradicionais que estão na lei, tem outras coisas, tem mais detalhes. A gente não tem o objetivo de aprofundar no assunto aqui, mas sim trazer de uma maneira simplificada assuntos complexos para a nossa população. O usucapião é isso. É a maneira que você adquire o imóvel sem ser comprando ou sendo através de doação ou herança. É outra maneira de adquirir o imóvel como seu, perante o cartório de registro de imóveis. Então, nesse caso, você adquire pelo uso da coisa, com intenção de ser dono. Espero que tenha ficado claro sobre essa questão do uso capião e até mais!